Boa noite a todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês essa noite para discutir um tema muito importante para a nossa região. Eu sou Patrícia Ramos, sou militante do PSTU, sou do MML, Movimento de Mulheres, também pelo Comitê Pereira de Lutas, componho a FLAMA, que é a Frente de Luta dos Atingidos e Atingidas pela Mineração. E para a gente aqui é um prazer estar fazendo, né, uma discussão com vocês num período em que esse tema tem sido recorrente, né, de preocupação na nossa região e precisa, né, de motivação também cada vez mais para uma organização de luta, seja de unidade pelos atingidos e atingidas, e também dos trabalhadores e trabalhadoras da mineração. Então, nesse período aqui, eu peço a todas vocês que estão assistindo, a todos vocês que já estão assistindo, que compartilhem com o pessoal aí para vir aqui para participar do debate com a gente. Hoje, na verdade, a gente está aqui como parte, né, de um encontro regional, que é a mineração que queremos, segundo encontro, né, a gente teve no ano passado, que foi o encontro regional por um novo modelo de mineração, e também a segunda jornada universitária de debate da mineração. Existe, né, faz parte de toda uma discussão da Flama, que é a frente, como eu já falei, que é a frente da luta dos atingidos e atingidos em mineração, que é composta por partidos políticos, por vários movimentos sociais, por vários movimentos sindicais e de pessoas atingidas e atingidas pela mineração, que entendem que é importante a gente somar forças para barrar esses avanços de ataques, né, das grandes mineradoras, e para que a gente exija um modelo de mineração que seja mais justo, que defenda as vidas, que esteja preocupado com as vidas e que tenha como centro de discussão os trabalhadores que estão lá nas minas, os moradores que estão no entorno, para que essa mineração ela não venha prejudicar a vida desses todos. Então, é um prazer, como eu já falei, acho que é pela terceira vez, já falei aqui já, mas enquanto isso, vou falando para vocês aqui também, já façam um favor de ir convidando mais gente. Como eu falei, esse aqui é o segundo encontro, a gente teve no ano passado, encontro presencial, e dado o período de pandemia, nós tivemos, né, que nos adaptarmos nesse processo, né, então as nossas atividades estão sendo online. Esse não é o primeiro dia, na verdade, ontem a gente teve uma mesa também muito importante, que teve como tema pandemia e mineração, saúde dos trabalhadores e saúde dos atingidos, que contou com a participação do Ivan Targino, da Dulce Maria e da Letícia Oliveira, sob mediação do Rodrigo, e que tratou, né, desse problema que a gente tem visto aqui, inclusive, um ponto de início da nossa luta aqui da Flama foi até discutir a paralisação da mineração neste período de pandemia, que a gente entendeu que foi um dos principais focos de disseminação da Covid aqui na nossa região, né? Então, a partir daí, a gente se intensificou muito mais a nossa luta e a necessidade de organização também. Hoje, a gente vai ter como tema a barragem de Doutor, impactos socioambientais no território. A gente tem alguns convidados aqui que também são muito importantes para discutir a temática. A barragem de Doutor, que está lá no Pereira, e Pereira, né, um distrito de Antônio Pereira, de Ouro Preto, que é histórico, né, mas ainda assim, né, mesmo estando do lado de uma das maiores mineradoras do mundo, ainda passa por problemas socioeconômicos que são históricos também, e que a gente precisa de reverter isso. É um distrito bastante de luta, né, e a gente está dando essa batalha para que essa luta seja reconhecida e que dê esse salto da organização também. Daqui a pouco eu vou falar o nome dos convidados, tá? Porque eu quero também colocar para vocês aqui que não acaba hoje, a gente vai ter mais um dia de discussão e também mais um dia de elaboração de todo esse debate que a gente está promovendo aqui. Amanhã, no mesmo horário, né? Então, amanhã às 18, no dia 18, às 19 horas, a gente vai ter também mais uma mesa, que é Economia, Educação, Trabalho e Emprego, que vai ter como convidadas a Adriane, o Daniel e a Maria Júlia, sob mediação da Catiúcia, e depois a gente também vai, assim como aconteceu no ano passado, a gente vai ter também uma elaboração de um documento final, que é reunindo toda a discussão que a gente tem feito aqui, para propor também como que a gente vai traçar as nossas próximas lutas, né? Já falamos, né, sobre esse modelo de mineração que a gente, primeiro, o modelo de mineração que a gente não quer já está ficando mais evidente, né? E o modelo de mineração que a gente quer tem a ver com a participação cada vez mais constante, mais organizada dos moradores e moradoras das cidades mineradoras, mas também
como sendo também os trabalhadores e trabalhadoras que estão nas minas. Então, aqui, para mim, é um orgulho, né, de estar participando dessa mesa, de mediar essa mesa aqui com lutadores, né, seja do movimento sindical, seja das lutas pelos atingidos, mas, de modo geral, pela luta da vida do povo trabalhador. A gente vai ter o Bruno César, que é diretor do Sindicato Metabase em Confidentes, um sindicato de luta que compõe a frente com a gente. A Ana Carla Cota, que é atingida da barragem de Doutor e membro da Comissão dos Atingidos de Antônio Pereira. Também temos a Maria Helena, que também é atingida da barragem de Doutor e membro da Comissão dos Atingidos de Antônio Pereira também. E, por fim, a gente tem a Tatiana Souza, que é professora adjunta da UFOP, coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisas Socioambientais e integrante da Rede Internacional para o Constitucionalismo Democrático Latino-Americano. Bom, vou explicar para vocês como é que vai acontecer aqui, gente, para vocês entenderem como que a gente está fazendo essa discussão aqui, né? A proposta é que seja um diálogo, a proposta é que seja uma conversa entre os convidados e vocês que estão assistindo a gente. Cada um dos convidados vai ter 15 minutos para apresentar o seu ponto de vista de luta e de pesquisa e de análise da realidade dos impactos socioambientais, né, da mineração, sobretudo na barragem de Doutor. Depois a gente vai abrir para perguntas, né? Então faço convite aí para que vocês façam perguntas sobre o tema, que vocês participem com a gente nesse período, e depois a gente abre para respostas e fechamento, tá bem? Então, aqui eu vou começar com a professora Tatiana, né, que é a Tatiana Souza, como eu já falei, ela é professora da UFOP, e vai aqui falar com a gente sobre como que tem sido a discussão no espaço acadêmico, mas também se voltando para a construção em sociedade. Fica o convite aí, então. Professora Tatiana, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Patrícia. Quero, em primeiro lugar, agradecer o convite feito pelo Flama, na figura da professora Catiúcia. Quero também cumprimentar a Maria Helena, Ana Carla, o Bruno, a Larissa, que está aí também nos bastidores, né? E todas e todos que nos assistem. Bom, para falar sobre a barragem do Doutor e os impactos socioambientais no território, eu vou organizar minha fala em 3 momentos. E a primeira questão que eu quero ressaltar sobre esse tema, né, que é tão importante nesse contexto, e eu já vou direto ao assunto, porque para aproveitar esses 15 minutos aí de fala, tem muita coisa para ser discutida, e acho que a primeira questão que deve ser ressaltada é quando a gente discute impactos socioambientais no território, essa discussão não pode ser dissociada dos impactos socioeconômicos. Então, embora o título, né, desse encontro, desse debate, seja sobre impactos socioambientais, eu acho que é importante a gente desfazer dessa separação, dessa cisão entre as questões ambientais e as questões socioeconômicas. Isso não é sem importância, porque há uma tendência de separar essas dimensões dos desastres que têm ocorrido envolvendo mineradoras, na tentativa de não criar uma comunicação entre os trabalhos que são produzidos para compreender os efeitos, o diagnóstico e as propostas de reparação relacionadas com o meio ambiente e os problemas que são relacionados com as questões socioeconômicas. Então, a primeira coisa que a gente tem que desfazer é a ideia de que é possível tratar dessas coisas de forma separada. Quando uma pessoa é retirada da sua casa, né, quando as casas são abandonadas em razão do risco do rompimento de uma barragem, como é o caso em Antônio Pereira, por causa da barragem do Doutor, da Vale, existem ali, né, impactos ambientais, impactos sociais e impactos econômicos. E eles não podem ser analisados de forma estanque, eles não podem ser analisados de forma separada. Por quê? A reparação de um produz impacto sobre outros. E o contrário também é verdade. A não reparação de um impede que o outro seja reparado. Então, não existe reparação ambiental sem reparação socioeconômica. Da mesma forma que não existe reparação socioeconômica sem reparação ambiental. Então, é preciso discutir sobre reparação de danos numa dimensão em que haja comunicação com as questões ambientais, as questões sociais e as questões econômicas.
Então, superado esse primeiro ponto, né, eu acho que também é importante a gente esclarecer a relação entre reparação e dano. Bom, primeiro, que essa história de impacto, né, não é a melhor expressão para a gente utilizar em relação ao que é produzido por uma barragem da mineração. O que ela produz, para além de impacto, são danos. E essa questão do uso das palavras pode parecer sem importância, mas elas têm muita importância. Porque dano precisa ser reparado. Então, quando a gente fala em impacto, né, pode parecer uma coisa inevitável, uma coisa natural, uma coisa da vida, né? Que as pessoas têm que ser resilientes para lidar com impactos, né? E esse discurso, inclusive da resiliência, tem transferido a responsabilidade sobre os danos que as empresas causam para as pessoas atingidas. Porque esse discurso faz parecer que as pessoas é que são fracas, as pessoas é que não têm força para lidar com os problemas da vida, quando isso não é verdade, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com o discurso da resiliência. Bom, impactos ambientais causam danos. E os danos que são decorrentes de impactos ambientais têm um tratamento especial pelo direito. Eu acho que esse ponto é muito importante. Por quê? Qualquer pessoa que causa dano a outra pessoa, ela tem a obrigação de reparar o dano que foi causado. Isso é uma regra básica do direito civil. Agora, quando esse dano foi causado por causa, né, em razão de um dano, de um impacto, de uma questão ambiental, o direito trata com mais severidade o dever de reparar. Então, vejam só. Se uma pessoa que causa um dano a alguém, vamos supor aqui, hipoteticamente, por causa de um acidente de carro, se ela causou dano ao automóvel ou à saúde da pessoa, ela tem que reparar. Agora, o direito trata as questões ambientais com muito mais rigor. Então, as regras para reparação de danos que foram causados em razão de questões ambientais são muito mais duras. E é preciso cobrar das instituições que seja dada a atenção com essa dureza que o direito, que a norma, né, que as leis, que todo esse conjunto de normas do direito ambiental trata as questões ambientais. Isso é tão consolidado no direito que as mineradoras nem discutem se elas têm ou não o dever de reparar. Isso está muito claro, elas sabem muito bem que as mineradoras que causam danos em razão da sua atividade econômica têm o dever de reparar, independentemente delas terem culpa nos danos que foram causados. Independentemente dela ter tomado todas as precauções. Por quê? O que o direito ambiental entende? Que o empreendimento não é só minerário, né? Que qualquer empreendimento que cause dano ao meio ambiente, o empreendedor, quando assume esse empreendimento, ele está assumindo todos os riscos. E, inclusive, se ocorrer um terremoto, se cair um raio, qualquer coisa que faça com que esse empreendimento cause danos ambientais e outros tipos de danos, a responsabilidade é do empreendedor. Isso não está mais em discussão. Então, a gente já superou esse ponto de se a Vale tem ou não tem que reparar os danos causados em Antônio Pereira. Isso é ponto superado. Mas vejam bem, é muito importante que a gente leve em consideração que no direito ambiental, todos os danos causados, diretos e indiretos, devem ser reparados, e essa reparação, ela é tratada como uma reparação integral, né? Esse ponto eu acho muito importante, é que eu entro no segundo ponto da minha apresentação. A reparação integral, ela tem várias dimensões. Então, quando se fala em reparação, geralmente as pessoas elas pensam em indenização. As pessoas que me conhecem, que sabem que eu trabalho com pessoas atingidas, e eu encontro algum tempo depois de não ter mais visto essa pessoa, me perguntam, né? Como é que está lá o povo de Mariana? Porque é assim que as pessoas se referem, né? Os atingidos lá de Mariana, eles já foram indenizados?
Porque todo mundo pensa que quem sofreu um dano como esse, que as pessoas atingidas, do caso do Rio Doce, sofreram, né, com esse tipo de dano, o que elas têm que receber é uma indenização. Mas a reparação integral, ela significa muito mais do que reparação. A reparação integral, do que indenização. A reparação integral, ela só acontece quando são cuidadas as 7 dimensões da reparação integral. O que são essas 7 dimensões? Quando alguém causa um dano a alguém, a outra pessoa, e faz com que essa pessoa perca alguma coisa, essa coisa tem que ser restituída. Então, a restituição é o elemento básico da reparação. Se a pessoa perdeu a casa dela, ela tem que ter a restituição da casa. Se ela perdeu um automóvel, ela tem que ter a restituição do automóvel. Tudo aquilo que foi destruído precisa ser restituído. Agora, tem algumas coisas que não tem como ser restituídas. E quando essas coisas não podem ser restituídas, entram outras medidas para a reparação integral. Como, por exemplo, a indenização pelo que não pode ser restituído, a compensação, tá vendo que são outras dimensões da reparação integral? Agora, enquanto isso tudo está acontecendo, a pessoa está sofrendo por causa do dano que foi causado. Então, o causador do dano tem que tomar medidas também para mitigar os danos que foram causados, que é uma outra dimensão da reparação. Não adianta tomar todas essas medidas, porque é impossível fazer com que a pessoa retome a sua vida anterior. Então, é preciso que o causador do dano tome todas as medidas para garantir a satisfação da vítima. É por isso que a pessoa que perdeu a casa em Antônio Pereira, ela tem que ter o direito de escolher se ela quer a casa no reassentamento, se ela quer a reparação em pecúnia, enfim. A vítima tem que ter o direito de decidir sobre a reparação. Além disso, a reparação implica em que o causador do dano tem que ele tem que ser punido também, né? Para que não haja repetição. Então, dentre as medidas de reparação, é preciso tomar medidas que garantam que aquilo que aconteceu e que causou o dano não aconteça de novo. Senão, não existe reparação, porque as pessoas vão continuar em risco, elas vão continuar ameaçadas, né? E vão poder sofrer tudo que elas já sofreram de novo. E, por fim, né? É preciso garantir a reabilitação das pessoas atingidas, das vítimas, para garantir que as pessoas tenham condições de retomar a sua vida, os seus modos de vida e os seus planos, seus projetos de vida. Bom, o terceiro ponto, e eu sei que eu já estou aqui no finalzinho do meu tempo, que eu gostaria ainda de compartilhar com vocês nessa conversa, é que para que a reparação integral aconteça, existem algumas medidas que devem ser tomadas e que, pela experiência que nós temos hoje, depois de tantos desastres causados pela mineração, né, a gente hoje tem uma compreensão mais clara de medidas que são imprescindíveis para garantir a reparação integral. A primeira delas é criar o mínimo de equilíbrio entre as partes nessa negociação. Porque aí, e negociação nem é uma palavra que eu gosto de usar, porque aquilo que é direito das pessoas atingidas não deve ser negociado. Direito é para ser reparado, né? O dano causado, ele tem que ser reparado. Direito da pessoa é para ser exercido, é para ser garantido. O que pode ser negociado? Como garantir a reparação integral? Como fazer a restituição? Como fazer a indenização? Então, isso tudo precisa ser negociado. Agora, não dá para negociar com o time da causadora do dano. Então, não dá para negociar tendo como advogado só os advogados da empresa, tendo como engenheiros só os engenheiros da empresa, tendo como psicólogos só psicólogos das empresas, porque se as empresas criaram a necessidade das pessoas atingidas terem profissionais trabalhando para elas, as empresas têm que arcar com o custo, porque essas pessoas não precisariam contratar psicólogos, não precisariam contratar advogados, não precisariam contratar engenheiros, se elas não tivessem sofrido esse dano. Então, quem tem que pagar isso é a empresa. E ela tem que pagar os profissionais que devem ser escolhidos e devem ser da confiança das pessoas atingidas. Então, o primeiro passo para garantir a reparação integral, que é para criar um equilíbrio
né, o mínimo de equilíbrio entre as partes é a garantia da assessoria técnica. Eu queria só confirmar que se meu tempo acabou. Bom, além da assessoria técnica, né, que visa dar um pouquinho de equilíbrio. Bom, eu vou finalizar aqui então, porque eu já cumpri meus 15 minutinhos. Mas eu acho que é importante também ressaltar que, para garantir a reparação integral, além de contratação de uma assessoria técnica para criar equilíbrio nessa relação que é muito desigual entre causadoras dos danos e pessoas atingidas, é preciso que sejam tomadas outras medidas, como a elaboração de um diagnóstico socioeconômico, concomitantemente com a elaboração de um cadastro das pessoas atingidas, a elaboração de uma matriz de danos para poder fazer o levantamento quantitativo do que deve ser reparado, a elaboração dos planos de reparação, a execução dos planos de reparação e, por fim, a fiscalização, se foram cumpridos os planos de reparação. É assim que se deve fazer uma reparação integral, porque, de outra forma, não há reparação integral. E o mais importante de todas essas medidas é que elas não podem ser controladas pelas causadoras dos danos, mas sim pelas pessoas atingidas. Muito obrigada. Obrigada, professora. Realmente, bastante informação aí, uma discussão que a gente faz desde o rompimento, né, de Fundão, é que tanto governantes, mas principalmente a própria mineradora, né, de que alguns termos, até mesmo para diminuir o impacto, né, dos danos que ela causou, né, então a gente vê muito, ainda falando sobre acidente, né, quando a gente reivindica que seja chamado isso de crime, porque havia vários indícios também, até mesmo para tratar sobre o cuidado com as pessoas, né, com as cidades, com os trabalhadores, enfim, e esse destaque que você fala sobre os impactos e danos também é alguma coisa para a gente pensar e para a gente avaliar, né, de que forma que isso também não vai levando para que as pessoas elas possam, né, se mover ainda mais, né? E eu acho que na sua fala, imagino que a Maria Helena e a Ana Carla, que vão falar agora também, devem ter visto muito dessa discussão com os moradores, né? Várias dessas questões foram colocadas nesse período que eles estavam se organizando para lutar, né? Inclusive muita desinformação que é colocada pelos próprios representantes da empresa, né, da Vale, para que no final os direitos não sejam garantidos, né, para os moradores que já foram retirados ou dos que estão para serem retirados ali do local, né? Bom, agora faço convite aqui para Maria Helena e logo em seguida a Ana Carla, que são moradoras do Pereira, são atingidas e membros da comissão de atingidos de Antônio Pereira. Boa noite, minhas companheiras, Ana Carla, Patrícia, doutora Tatiana, Larissa, ao companheiro Bruno e a todas as pessoas que nos acompanham nessa live. Nós sabemos, né, do conhecimento público, que a mineração, ela impulsiona a economia e é hoje uma atividade imprescindível para o desenvolvimento e o bem-estar dos seres humanos no mundo inteiro. Pessoal, parece que a gente teve uma falha técnica na internet aí da Maria Helena. Vamos dar um tempinho aqui para ver se ela se restabelece. Maria Helena, você está ouvindo a gente? Voltou. Estamos te ouvindo, Maria Helena. Pode começar. Só um minutinho, estou ajeitando aqui a tela. Onde está? Maria Helena, a gente está te ouvindo. Você está ouvindo a gente? Vocês conseguem ver minha tela? Sim, estamos te vendo. Você está me vendo ou está vendo o desenho?
Estou te vendo, mas eu imagino que é porque a Larissa ainda... Ah, agora ela replicou também a imagem. Ah, então você vai para a tela. Ela vai replicar para você. Ai, peraí, gente. Só um instantinho, vamos acertar isso aqui. São as falhas que acontecem, tá certo. Larissa. Você está vendo a gente, Maria Helena? Eu estou vendo você está me vendo? Estamos. Quer continuar? Não, eu estou esperando a Larissa colocar o PowerPoint. Agora vocês estão vendo? Então, vamos dar um início, né? Então, nós vamos falar sobre os impactos socioambientais. Dividimos, né? Eu vou falar sobre os sociais e os impactos sociais, a Ana vai falar sobre os impactos ambientais. O que nós sabemos é que toda a ação chega num território, ela chega com uma promessa, né? De geração de riquezas e emprego, mas na prática isso não acontece. Esse mapa é um mapa de Ouro Preto. Nós estamos aqui a oeste, né, no distrito de Antônio Pereira. Nós sabemos também que todos os municípios que sediam empreendimentos minerais sofrem muitos problemas sociais. Crescimento urbano e demográfico acelerado, desordenado, e isso tudo vai resultando em condições de vida precárias. Aumento da violência, da exploração sexual, das desigualdades socioeconômicas, a forte dependência da economia local em relação a uma atividade baseada na exploração de um único recurso renovável. Em Antônio Pereira não é diferente. Essa foto aqui, eu peguei só a título de exemplificação, essa foto é da Serra Pelada. Mas em todo o que eu estudei a respeito de Antônio Pereira nesses últimos tempos, eu descobri que Antônio Pereira foi no século XVIII, mais ou menos como a Serra Pelada. Existia aqui, a história nos conta que existia aqui aproximadamente uns 5.000 pessoas atrás das riquezas minerais existentes no nosso território. E isso, desde sempre, né, trouxe grandes impactos sociais para o nosso território. E com a instalação da barragem, acontece que esses impactos se agravaram. Porque todas as vezes que se fala em desenvolvimento na mineração, gera uma sobrecarga de população no território. E essa sobrecarga, ela traz um alto índice de problemas, de passivos. E no nosso território, a gente tem alto índice de gravidez na adolescência, a gente tem falta de sentimento de pertença com o território, porque são muitas as pessoas de fora que vêm morar aqui. E também a gente tem muita falta de saneamento básico, problemas na saúde, e assim vai acontecendo. Essa é a barragem do Doutor. Ela foi construída em 2001. Pode passar, Larissa. Essa aqui, olha, é uma imagem do rompimento da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho. A barragem de Doutor, ela tem 2 vezes mais a quantidade de rejeito que a barragem do Córrego do Feijão. Então, se o Córrego do Feijão fez aquele estrago em Brumadinho, a gente reza todos os dias para que em Antônio Pereira a gente não tenha um rompimento, porque os danos seriam enormes, porque a nossa comunidade é muito próxima da barragem. Aqui, olha, é uma visão aérea, onde dá para a gente ver a barragem e a proximidade da nossa comunidade. Essa foto aqui eu trouxe para vocês para a gente puxar um pouquinho do passado, porque já no passado, quando a Vale fez essa cerca aqui, olha, delimitando o espaço da comunidade, houve uma resistência. Pessoas da comunidade tentaram o diálogo com a Vale para retirar a cerca e, infelizmente, a cerca permaneceu e permanece até hoje. O que eu quero com isso dizer?
que essas pessoas aqui do passado fizeram a resistência, assim como nós hoje estamos fazendo a resistência contra as violações de direitos que acontecem no nosso território. Essa é uma foto de hoje, atual, no nosso presente. Quando a gente faz mobilização, a Vale aciona a polícia, e a polícia vem para desarticular a nossa manifestação, retirando de nós o nosso direito de manifestar. Aqui, olha, eu fiz para vocês verem uma foto panorâmica aqui, olha, das casas, né, das residências que ficam ao entorno da barragem, que ficam mais próximas da barragem, mais próximas das áreas impactadas. Aqui em cima, logo em cima na primeira foto, na direita, a gente vê um pedacinho aqui já da barragem do Doutor. Então, vocês podem observar que são casas simples, são casas de pessoas simples, e a gente percebe que a gente mora, a gente pisa, a gente vive num solo cheio de riquezas, e há uma grande contradição entre a vida das pessoas que vivem na comunidade de Antônio Pereira e a realidade das pessoas que só trabalham na mineração. Pode passar, Larissa. Então, nós vemos aqui, olha, isso aqui são alguns impactos que a gente sofre, porque a barragem vem e as obras da Vale vêm e retira de nós o nosso espaço de lazer. Pode passar, Larissa. As cachoeiras, a Vale nos impede. E aqui a gente percebe um contraste. Pode passar, Larissa. Ao mesmo tempo que nossa comunidade é uma comunidade simples, a gente vê desfilando, dizer, né, na MG 129, essas Hilux, né, essas caminhonetes grandes, enfileiradas. Então, a gente vê uma grande diferença, né, um contraste mesmo que existe entre aqueles que trabalham, prestando seu serviço lá na mineração, com seus carrões, seus chefes que só passam por aqui, e nós que moramos aqui com a nossa simplicidade. Aqui, olha, é um outro problema social. A poeira, essa tela que passou aí, ó, é uma casa que a família foi removida. Se puder voltar aí para mim, por favor, Larissa. Aqui, olha, era uma piscina que a família tinha na casa, ó. Então, aqui a gente percebe, olha o tanto de coisas que estão juntando aqui. Aqui tem até sapo morto. Então, a gente se preocupa, e isso a gente vê como um grande problema social, que pode desencadear inúmeras doenças, né, na nossa comunidade. Pode passar, Larissa. Sofremos também com a poeira, não só com a poeira da mineração, mas agora com a poeira das obras do descomissionamento da barragem de Doutor, traz inúmeros problemas respiratórios. Pode passar, Larissa. Isso aqui é a cabeça de uma criança, pode voltar e fazer favor. Isso aqui é a cabeça de uma criança que está desenvolvendo um problema emocional, né? Todos esses cabelinhos aqui, ó. Volta aí, Larissa. Esses cabelinhos aqui estão nascendo porque ela arrancou o cabelo e acabou que foi, né, coçando, e foi dando essa feridinha. E assim a gente vai passando. São inúmeros os problemas emocionais que estão tomando conta de nós aqui atingidos. Pode passar, Larissa. Aqui, olha, quero mostrar para vocês, foi um dia no final do mês de abril. Nós tínhamos mais de 10 caminhões de mudança transitando no nosso território. E isso causa um grande impacto social para nós, porque a dor que a gente tem de ver os nossos vizinhos irem embora é muito grande. E a dor dos vizinhos ir embora também é muito grande. Então, eu pus até uma frase aqui, que é isso que fica, olha. Quem parte leva saudade de alguém, que fica no território chorando de dor. E ainda tem pessoas, a própria empresa, ela se nega, se recusa a reconhecer que quem está no território fora das AS, que não foi removido, não é atingido. Como pode ser tamanha falta de sensibilidade? Pensar que nós, só porque não fomos removidos, não somos atingidos. A nossa dor também é muito grande com tudo isso que está acontecendo. Pode passar, Larissa.
Aqui, olha, eu quero retratar para vocês, voltem, por favor. Aqui é uma foto de vizinhos nossos, né? A Zélia e o seu esposo Taioba, nossa amiga, nosso amigo Taioba, que já foram removidos, e depois da remoção vieram fazer uma visita. A casa deles é aqui no comecinho da rua, e é assim que acontece. Eles vão, mas fica o sentimento, né? Pelo lugar que muitos viveram 10, 20, 30, até mais de 40 anos. Então, eles estão sempre por perto, estão sempre vindo visitar o local de onde eles foram removidos. Porque a gente sabe que esse processo de remoção ele é muito truculento, né? Ele traz, assim, por mais que a pessoa esteja bem, ele traz muitos problemas para as pessoas que são removidas. E ela veio, né? Aqui a Dora, que é ainda uma moradora que ainda está morando nas AS, e então foi isso. Eu estava passando no dia e eu resolvi fazer essa foto. Pode passar. Aqui, gente, eu estou querendo retratar, volta aí, por favor. Aqui eu estou querendo retratar um outro problema social. Porque tem problemas para quem fica e tem problemas para quem vai. Isso aqui, olha, são as caixas, as roupas, são parte da mudança de um removido que ainda está nessa situação, já foi removido há mais de um mês, mas está nessa situação, porque os guarda-roupas que a Vale ofereceu para a família não coube toda a roupa. E a Vale se recusa. A pessoa tinha guarda-roupas grandes aqui na sua casa, então cabia-se tudo, e na casa que ela foi não tinha guarda-roupas embutidos, ela ganhou guarda-roupas, mas os guarda-roupas são pequenos e não cabem tudo. Ou seja, a pessoa já mudou, mas continua com a casa assim, desordenada. Esse aqui, ó, é um micro-ondas. Também, se vocês verem aí do lado esquerdo, ele sofreu um probleminha na mudança e ele não está funcionando. E a Vale se recusa a repor esse micro-ondas para a família. Eles falam que a pessoa vai poder reclamar esse micro-ondas na indenização. Mas a gente sabe que o micro-ondas é um utensílio usado no dia a dia. Como que a família pode ficar sem esse aparelho até o dia da reparação dos danos? Então, a gente realmente não consegue compreender essas estratégias que a Vale usa, essas estratégias da equipe de reparação de danos da Vale. Pode passar, por favor. Outro detalhe que eu não falei, mas quando eu estava falando da saúde, é que, além de todos os impactos que a gente sente, os impactos da saúde, a Vale também não reconhece impactos na saúde de quem fica. Nós já tentamos um diálogo para que a Vale possa melhor aparelhar o UBS para nos atender, para atender os atingidos que ficam, mas a Vale se recusa a fazer isso, a atender esse nosso pedido. Outro problema muito grave que a gente vê é a situação do abandono das casas. Essas casas aqui, ó, elas já foram, são casas de moradores que foi removida. Pode passar, Larissa. Então, a gente percebe, olha, que as casas estão em completa situação de abandono, já tem uma decisão judicial determinando que a Vale cuide dessas casas, que a Vale vigie essas casas acabam se tornando perigo para os moradores, porque essas casas, né, uma mulher, por exemplo, pode ser arrastada, ser violentada dentro de uma dessas casas, mesmo o homem também, né, pode ser espancado. Então, assim, são muitos os riscos que nós corremos. Pode passar que eu já estou terminando. Então, olha aqui outro problema social. Essa casa aqui da esquerda, as casas da esquerda foram as famílias removidas. Essa casa da esquina da direita, a Vale diz que a lama não vai chegar aqui e que não precisa remover essa família. Pode passar. Ou esse problema da poeira que eu já falei, e a poeira agora está, inclusive, na BR. Pode passar que eu vou finalizar. Olha, pode passar. Tá vendo esse carro aqui? É um acidente de trânsito. Olha, nossa MG, volta, por favor. Só um minutinho. Nossa MG, ela não tem acostamento. A gente divide o espaço entre carros de pequeno, grande, médio porte, e também motocicletas, ciclistas. E a gente percebe no dia a dia que a violência no trânsito está aumentando.
porque o volume de carros está aumentando, um número grande de carretas enormes carregando máquinas pesadas estão aumentando, e a gente não vê em momento nenhum a Vale se preocupar com a ampliação, com a melhoria desse trecho tão pequenininho, que são só 11 quilômetros, que liga Antônio Pereira a Mariana. Pode passar, Larissa. Aqui, olha, é um kit móveis que eu estou trazendo para vocês verem, que a Vale também faz a doação para quem ela quer. Ela escolhe para quem ela vai dar. Né? Não adianta a pessoa falar, o atingido, o removido, dizer que precisa, não. A Vale é que escolhe para quem ela vai dar. Ela trata as pessoas de forma diferente e conforme o critério dela. Pode passar, Larissa. Então, são problemas sociais, ó. Olha, tem 2 tipos de fogão, ó. Ela escolhe para quem ela vai dar o fogão do nível 1 e ela escolhe o fogão que vai dar do nível 2. O rack é a mesma coisa e assim vai. Né? Uma completa falta de respeito com o atingido. Pode passar, Larissa. Aqui, olha, eu queria trazer para vocês um retrato de que a nossa vida era muito feliz antes de todo esse problema. A barragem existia, mas ninguém sabia dos perigos. Até então, ela estava, né, como sendo simplesmente uma barragem, e a gente vivia bem. Havia, assim, esse campo do Candeal, né? Esse campo não existe mais. Para a construção da barragem, a Vale pegou esse campo da comunidade, não fez nenhuma reparação, ficou de dar um outro terreno, um outro espaço, também não deu, até hoje. Desde a criação, né? Desde da construção da barragem até hoje, a comunidade não tem esse campo. Aqui é uma festa que acontece, uma festa junina que acontece na Rua Projetada 10. Pode passar, por favor. Aqui, ó, volta aqui um pouquinho. Volta um pouquinho. Aqui é uma festa que acontece aqui na Vila Samarco, uma festa junina também, a tradição aqui na nossa região. Então, nós vivíamos todos felizes, né? Essa festa, inclusive, acontecia lá na Rua Gesás, né, onde a gente não pode mais se reunir para fazer festas, mas, enfim, nós éramos muito felizes, e todo esse processo, né, de barragem, de aumento a nível de barragem, de falta de diálogo com a comunidade só sabe das coisas pela televisão, tem nos impactado muito, trazido muitos problemas sociais para nós. Mas, enfim, encerrando a minha fala, eu quero dizer também para vocês o seguinte, que com tudo isso, as nossas vidas, elas estão sendo interrompidas. Pessoas que estavam com projetos de fazer reforma em casa, não sabem o que vai fazer. Há muitas pessoas que já estão com material comprado, mas não sabem o que fazer com esse material. Isso tudo deixa na comunidade uma falta de segurança e deixa um sentimento de abandono, um sentimento assim de que nós estamos caminhando sozinhos, com medo, ansiosos, em pânico. Então, é isso que eu quero trazer para os senhores, encerrando minha fala, dizer que nós, moradores de Antônio Pereira, nós não queremos fazer parte da estatística da Vale. Lembrando também que a Vale é um outro problema social, a Vale está interrompendo o trabalho dos garimpeiros artesanais, aí com isso eles também estão perdendo as suas rendas. Enfim, nós estamos mesmo ansiosos para que chegue o Grupo GEPSA, assessoria técnica no nosso território, para que seja esclarecido quais são realmente os nossos direitos. Eu quero, então, finalizar minha fala e chamar a minha companheira de caminhada, Ana Carla, que vai falar um pouquinho para nós sobre os danos ambientais. Tudo bem. Boa noite a todos e todas. Bom, eu sou Ana Carla, eu sou atingida e moradora das AS da Vila Samarco, da barragem do Doutor, né, da mina de Timbopeba da Vale. E como a Maria Helena bem disse, né, a gente sofre, ela falou da parte social, que a gente está muito envolvido, mas se não bastasse essa parte toda social, nós ainda nos deparamos com uma construção de uma estrada de terra, com a justificativa de uma obra emergencial, que é para salvar as pessoas. E aí a Vale já começa essa contradição. Ela começa uma obra de uma estrada sem dialogar com a comunidade, toda uma comunidade ribeirinha que existia,
foi acordada ao som de tratores, com poeira, sem que nenhum funcionário chegasse às suas casas e avisasse que tinha sido iniciada uma obra. E assim começa uma outra luta nossa. Se não bastasse a gente estar enfrentando toda essa questão social com essas remoções, a gente também se depara com essa obra emergencial das estradas. E isso tudo que eu queria dizer para vocês é que, tanto no lado social quanto no ambiental, nós viemos sofrendo com a desinformação. A Vale, ela não traz as informações para a comunidade. Isso é uma estratégia, né? Ela sempre quer desarticular a comunidade, desarticular o coletivo. Então, o que acontece na comunidade, né? Começa a se espalhar fake news, boatos, enfim. Essa estrada, a Larissa está começando a projetar. Essa primeira imagem aí é a imagem que a gente tem da barragem do Doutor, tá? Pode passar, Larissa. Então, o meio ambiente, né? O que eu vou falar para vocês. Esse dano tão violento que a gente tem sofrido na nossa região, porque nós temos uma serra maravilhosa, é um berço de nascentes, e simplesmente de um dia para o outro a gente vê essa serra sendo destruída pela Vale com essa obra emergencial. O que a gente já se depara? Poeira, primeiro dia, assim, vários vídeos da comunidade mostrando a poeira, barulho, rachaduras nas casas. Outra coisa, nós temos uma vegetação nativa, que é um campo rupestre ferruginoso, maravilhoso nessa região, sem contar que as nossas serras são berços da nascente, nosso bem mais precioso, e que a Vale também está tirando de nós. Pode passar. Então, para vocês terem uma ideia, que o movimento popular, ele traz resultado. Hoje, nós temos a certeza de que uma comunidade unida, ela consegue, sim, mudar todo o percurso de uma empresa de mineração como a Vale. Para vocês terem uma ideia, nós tivemos uma mobilização, assim que a gente ficou sabendo dessa construção da estrada, ela tinha esse trajeto vermelho. Nós fizemos uma mobilização, nós paramos, conversamos com a Vale, a juíza negou esse trajeto, e aí a Vale foi obrigada a fazer um novo trajeto. Porém, como vocês podem ver, esse trajeto é essa linha amarela, é um trajeto muito mais longo. Essas linhas azuis são os rios perenes, porque nós temos rios intermitentes, que são rios que aparecem apenas nos períodos chuvosos. Então, a Vale, além disso tudo, ela está pegando uma área muito mais ampla, com regiões de nascente e com rios perenes na nossa comunidade. Pode passar. Então, esse daí é o que eu falei para vocês, foi a nossa primeira manifestação. É o que eu digo que a comunidade precisa se unir. Nós realmente conseguimos, com as nossas manifestações, mudar esses caminhos. Ou, se não mudar, a gente tentar melhorar e trazer melhorias para aquilo que a gente tanto almeja. Pode passar, Larissa. E aí, para vocês verem, em um outro dia, nós voltamos, porque nós conseguimos embargar a obra só por um período. E aí, quando a gente sabe da liberação, né, da estrada, nós novamente vamos fazer uma manifestação pacífica, e para que vocês saibam das estratégias da Vale contra as lideranças. A Vale, ela chamou a Polícia Militar, nós tínhamos 3 veículos da PM contra a nossa manifestação. Isso tudo é tática da Vale, conhecida, isso não acontece só no nosso território, isso acontece em todos os territórios, como uma forma, né, de desmobilizar, de causar medo, de tensionar a nossa comunidade, para que a gente pare, porque ela sabe que o povo tem poder. Pode passar. Aqui, eu já estou trazendo para vocês, porque dói, porque a gente acompanhou de perto toda a construção dessa estrada, e isso tudo foi o que a Vale já conseguiu, sabe, desmatar.
Se vocês estão vendo essa setinha vermelha, para vocês verem o que ela faz com uma nascente. Isso é a forma que ela diz que ela está preservando uma nascente quando ela passa pela estrada. E todo esse material que vocês estão vendo, não houve coleta de material lenhoso, está tudo enterrado. Toda essa nossa vegetação única, que é um campo rupestre ferruginoso, está aí debaixo de toda essa terra que vocês estão vendo. Pode passar para o próximo. Aí é mais uma foto aérea que nós também, comunidade, com um drone da comunidade, é importante ressaltar, nós conseguimos fazer essas fotos aéreas desse estrago, desse impacto ambiental que a Vale está causando. Ou seja, pode passar o próximo, tão próximo da comunidade, como vocês viram ali. E esse aqui é um outro absurdo, que se não bastasse a construção da estrada, ela está fazendo um bota-espera. A Vale agora tem esse novo nome, bota-espera, que é todo esse material que é retirado da estrada, ele é jogado para depois da construção do vertedouro. E aí, esse bota-espera, ele está muito próximo de um sítio arqueológico que se chama Fazenda Pitangui, do século XVIII. Eu vou mostrar para vocês, primeiro eu quis trazer esses impactos para vocês verem como era a nossa região. Pode passar, Larissa. Então, é uma região que a gente tem, quando a gente passou cavidades próximas. A Vale, ela se acha tão soberana que ela quer destruir bens que são da União. Cavidades é um bem da União. Isso daí é uma outra cachoeira que, se vocês forem lá ver, isso tudo foi antes da construção da estrada, onde a própria comunidade se banhava, hoje não pode mais, porque a estrada, ela interrompeu. Além da questão de ser um córrego, perene, ela ainda tira o lazer dessa comunidade que ia tomar banho nessa região. Próximo. Aí é para vocês verem, a gente tem regiões com matas de candeias, e se você vê esse fungo vermelho, ele é um indicativo de áreas que não são poluídas. Então, em toda a nossa região, a gente vê árvores com esses fungos vermelhos que indicam que a qualidade de ar é excelente nessa região. Próximo. Aqui é um campo de velózias gramíneas, que é uma vegetação que ela está na lista vermelha. E é uma vegetação que a Vale ela não pode retirar sem fazer o resgate. Então, quando a gente vai a campo, a única coisa que a gente vê atuando dos biólogos da Vale, ela realmente é a retirada dessas velózias, dessa vegetação tão rica, que tem e abundante nessa região, e a Vale simplesmente tem feito o resgate, segundo ela, para a fazenda de fazendão, está tendo um herbário lá que ela está colocando essas vegetações que são resgatadas. Próximo. Então, aqui, aquele bota-espera que vocês viram, ele fica muito próximo. Essa é um resquício, a Fazenda Pitangui, um resquício do século XVIII. São ruínas que estão tão próximas desse bota-espera, e a Vale, com esse período de chuvas, não tem feito a drenagem adequada. Nós corremos um sério risco de todo esse patrimônio histórico, cultural, tão importante para a nossa região, ele seja realmente atingido pelas obras dessa estrada. Sejam os materiais que são desse bota-espera, se a Vale não tiver um controle adequado com essa drenagem, vai carregar sedimentos, e nós temos aí, sim, um patrimônio nosso ameaçado. Pode passar, pronto. Isso daí é uma vista aérea, para vocês terem noção do tamanho que é essa fazenda. E isso é dentro de Antônio Pereira, tá? Isso é um bem, assim, que quem teve a oportunidade de ir, de conhecer, vê que a gente precisa preservar. O nosso maior papel, nossa função aqui é preservar esse patrimônio nosso que está realmente em risco devido às obras da estrada. Próximo. Então, aqui, mais uma vez, para vocês verem a beleza desse patrimônio histórico, que é a Fazenda Pitangui. Próximo. Aqui, muito importante para vocês verem, isso foi uma foto antes da estrada, e que, se vocês verem onde tem esse pontalete,
é uma canaleta do século XVIII. E aí pode passar o próximo slide, por favor. Isso aqui é o que a estrada fez. Tá vendo essa canaleta, esse muro de pedra? Isso é uma grupiara. Onde estão esses círculos vermelhos, era onde os escravos faziam desmonte dessas rochas, colocavam esse material nessa canaleta que vocês estão vendo aí do século XVIII e levavam para retirar, né, fazer o garimpo do ouro em mundéis na parte de baixo. Próximo. Isso aqui é para vocês verem, porque a vida, a Vale diz que é em primeiro lugar. Mas para a estrada, sem retirar todas as famílias que estão em risco, olhem a quantidade de caminhões. Eu nunca vi na minha vida uma obra com tantos caminhões, ou seja, ela tem pressa para fazer a estrada, porque ela sabe que ela está irregular, que a gente pode conseguir embargar isso a todo tempo, mas não tem pressa para retirar as famílias que estão em risco se ocorrer o rompimento. Próximo. Aqui é porque se não bastasse a poeira que a gente convive do tráfego desses caminhões próximos que a comunidade ribeirinha, né, tem retratado para a gente, essa poeira já vai para a nossa estrada. Essa é a estrada que a gente, a MG 291, que toda a nossa comunidade passa todos os dias. Esse é o impacto de uma obra que está sendo lá na Serra. Próximo. Aqui, mais uma vez, para vocês verem, lá em cima era a estrada, hoje isso já não existe mais. Esse pontalete, ele está em um caminho de tropeiro do século XVIII também. E aí, vocês veem que assim, a Vale, ela realmente não tem pudor nenhum nesse sentido de querer preservar o meio ambiente. Ela simplesmente passa por cima da nossa história. Próximo. Aqui é para vocês verem como os rios são tratados, né, da forma mais barata, porque a Vale é isso. Os projetos dela são de menor custo possível. Então, nosso rio, ele simplesmente foi tamponado com esse tipo de coisa, com canaleta, porque pontes é muito caro. Então, para vocês verem o descaso que a nossa comunidade recebe. É sempre obras com baixo custo e grande impacto ambiental. Próximo. Então, aí mais uma imagem do que a gente está vendo, que a Vale está soterrando e levando esses sedimentos todos, tá, para casa, para bem próximo do rio, dos ribeirinhos, onde os garimpeiros também tiravam seu ouro. Hoje está ameaçada a atividade garimpeira que existe na região há mais de 100 anos. Próximo. Olha isso daí para vocês verem outro córrego que foi soterrado pela estrada. Essa é a forma que a Vale trata. Próximo. Para vocês terem mais uma ideia, uma dimensão. Todas as nossas matas, né, todo o nosso campo rupestre soterrado e o nosso córrego é esse tratamento que a Vale dá. Próximo. Aqui, mais um exemplo do impacto que essa estrada tem causado na nossa comunidade. Próximo. E aqui é uma reflexão que eu faço para todo mundo. As nossas serras são, como eu falei para vocês, berços de nascentes. E essa é a água que chega na casa da comunidade de Antônio Pereira. Próximo slide. E essa é uma água limpa, pura, que a Vale utiliza nos seus aspersores da barragem do Doutor para que a poeira não viesse. Ou seja, a comunidade ela pode receber uma água barrenta e a Vale desperdiça milhões de litros de água para fazer uma aspersão, uma água pura, potável, que deveria ser o contrário. Essa água deveria ir para a comunidade e a outra água está aí para essa aspersão. Próximo. É só um pouco, né, do que a nossa comunidade vem se manifestando. Vale, nós queremos o nosso sossego de volta. Próximo. Mais um pouco, né, da nossa manifestação. A falta de respeito,
eu vou tentar ler aqui, né? Destroem os sonhos, tiram vidas, né, da Vale com a nossa comunidade. Próximo. E aí, eu queria deixar aqui um pouco como reflexão para todo mundo o valor de uma única árvore. E o que a Vale tem feito no nosso território, essa destruição, esse impacto ambiental, é tamanho que deixa a gente sem ar, sem fôlego. Próximo. Aí agora eu acho que tem uns vídeos, né, Larissa, para a gente encerrar a nossa fala. Bom, pessoal, enquanto a Larissa coloca o vídeo aí, na verdade, a gente está vendo aqui o bate-papo, né? Vários moradores se manifestando. Eu acho que esse é um ponto importante a gente destacar aqui. O tanto que é importante essa unidade, seja na fala da Tatiana, mas seja também da Maria Helena, mas também da Ana Carla, o tanto que tem sido importante esse processo de luta, que não é de agora, né? Estourou neste ano, em março, né, que foi uma ocupação na rua também, mas antes mesmo já vinha toda uma batalha dos moradores e moradoras do distrito para conseguirem os seus direitos, né, e agora tem sido mais intensificado porque os ataques eles não param, né, então várias pessoas colocando alguns apontamentos aqui sobre a questão da saúde mental, sobre a questão de como que a Vale ela usa da desinformação, mas de outras estratégias também para desunir a população, né? E que tem dado um show e que os moradores, né, o Luiz do Pereira, tem dado um show de organização ao contrário do que a Vale quer, né? Então, foram falas muito potentes, falas muito importantes. Larissa, eu não sei se o vídeo está pronto, mas... tá, sim. No final da fala do Bruno, então, a gente assiste ao vídeo, pode ser? Bruno, então, que é diretor do Sindicato Metabase Inconfidentes, que está sempre ali na luta com os trabalhadores e trabalhadoras que estão na mina, né, de Timbopeba. Bem, pessoal, boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar aí meus companheiros aí da mesa virtual, né, nesse evento, né, para um novo modelo de mineração. Aí a Tatiana, a Ana Carla, a Maria Helena, a Patrícia, que está intermediando, a Larissa, que está coordenando aí os bastidores para a gente estar fazendo esse trabalho. Eu acho que é importante a gente situar um pouquinho, né, de imediato, quais são os momentos que a gente tem a partir da construção, né, desde a construção da barragem Doutora até este impacto que está sendo gerado agora. E eu fiz aqui uma linha de tempo com alguns marcos temporais, mas eu acho importante ressaltar que durante todo este período, desde o início da construção da barragem até agora, né, que já está aí nesse processo de construção de uma estrada, que, como foi muito bem denunciado, né, tem causado vários impactos ambientais aí aos moradores, existe o impacto da poeira, do material particulado, né, da poeira, e também o impacto sobre as águas ali da região, com certeza também com relação ao ruído. Então, eu trouxe alguns elementos que são marcos temporais dentro da mineração e que impactam diretamente. E que, em defesa do território, é importante a gente saber. Primeiro, quem é a Barragem Doutor? A Barragem Doutor é um empreendimento da Vale, que com 77 metros de altura, que equivale a um prédio de em torno de 26 andares, com 37 milhões de metros cúbicos de rejeito, que equivale a quase 3 Brumadinho, que tinha 12,7 milhões de metros cúbicos. E a Barragem Doutor passa por um processo, né,
junto com a mina de Timbopeba ao longo dos últimos anos, e que é tudo muito rápido. É tudo muito rápido e impacta principalmente aí, os moradores e os trabalhadores dentro da Vale, que são aí frutos da falta de caráter da empresa, falta da questão moral da empresa. Então, eu coloco aqui que antes do rompimento da barragem de Samarco, é importante todo mundo que está assistindo entender, já existia um processo de licitação para um alteamento da barragem Doutor. Era esperado, né, que a barragem Doutor encerrasse suas atividades em 2021. Existia já um processo antes do rompimento da barragem de Fundão, para que se alteasse mais 21 metros a barragem Doutor. Se hoje os moradores, né, do Antônio Pereira e da Vila Antônio Pereira vivem, né, essa situação aí dessa bomba relógio sobre suas cabeças, é importante saber, né, que antes do rompimento da barragem de Samarco existia já esse processo de licitação que foi abandonado pela empresa Vale a partir do rompimento da Samarco. Mesmo porque ela entendeu já porque já haveria dificuldades dentro desse processo de licenciamento. Depois do rompimento da barragem, o que acontece na região na nossa região? O minério que hoje é tratado, né, dentro da usina de Timbopeba vem da mina de Fábrica Nova, ou seja, impacta aí centenas de trabalhadores, e com o rompimento da barragem da Samarco, elimina-se um transportador de correia, a barragem acaba lavando, né, levando consigo toda a estrutura, e coloca os trabalhadores de Timbopeba numa situação de desespero, visto que sem minério não tem como produzir, haveria demissões. Neste tempo, né, assim como, né, como sou representante sindical, trazendo também uma perspectiva a partir dos trabalhadores, nesse tempo começa, né, uma pressão sobre os trabalhadores para poder deixarem a mina de Timbopeba, irem para outras unidades, irem para outros estados, aceitarem acordos coletivos, né, reduzidos, que impactam no salário do trabalhador até hoje, com a defasagem de quase 15% acumulada. Enfim, este é um impacto que, de certa forma, eu acredito que tenha salvado, né, várias e várias vidas no Pereira, com a desistência da Vale em altear em mais 21 metros a barragem Doutor, e impactou também na vida dos trabalhadores, de certa forma. Com isso, após o rompimento da barragem da Samarco, traça-se uma estrutura dentro da Vale, dentro da mina de Timbopeba, que começa a se produzir um minério que tem dentro da mina de Timbopeba, que é um minério muito mais pobre. O que aconteceu nesse período entre 2016 e 2018? Aumentou-se em muito a quantidade de rejeito destinado àquela barragem. Então, você tinha um minério que tinha em torno de 30% de rejeito antes do rompimento e passou a ter um minério com 70% de rejeito. Aí você vê um crescimento exagerado na barragem Doutor, né, um alteamento acelerado, e dentro de todo esse processo, eu acho que é importante ressaltar que os trabalhadores que estão na barragem Doutor, os trabalhadores da Vale, são trabalhadores considerados pela própria Vale com a menor capacidade técnica para estar naquele local. Eles embora sejam subordinados aos trabalhadores da usina, ao supervisor da usina, não haveria o investimento, né, de qualificação dos trabalhadores, embora os trabalhadores tenham acompanhado ao longo de toda a construção da barragem Doutor as variações com relação às inclinações de cada banco daquele de contenção. O que, né, logo depois, acabou transformando aquela barragem que era linha de centro, segundo a Vale, a mais segura do mundo, etc., numa barragem montante que hoje está aí em nível 2, causando todo o transtorno na comunidade. Depois, né, desse período, em 23 de março de 2018, volta a produção com o material de Fábrica Nova, reduz novamente a quantidade de rejeito destinado na barragem,
e menos de um ano depois rompe a barragem de Brumadinho. Esse período, entre o rompimento das barragens da Samarco e o rompimento da barragem de Brumadinho, existe um movimento da Vale investir na segurança das barragens, embora as estruturas já estavam obsoletas, já estavam aí condenadas. Obviamente que a Vale não admite isso de forma alguma. Foi feito aí mais um dreno, né, durante esse período de 2015 2019, foi feito mais um dreno na barragem, a partir do investimento que veio da direção para a mina de Timbopeba, foi construído vestiário, já que os trabalhadores viviam dentro de containers, inclusive para banheiro era container. Então, né, você vê que até o sofrimento para os trabalhadores da própria Vale era condições aí até subhumanas. Pós rompimento de Brumadinho, a Vale prega um discurso que Timbopeba tem a barragem mais segura do mundo, e tenta colocar isso na mente dos trabalhadores, até que em 15 de março de 2019 é parado totalmente a produção de Timbopeba, em que a Agência Nacional da Mineração vem investigando, obviamente, e corretíssimo, qual que era essa barragem mais segura do mundo. Neste momento, existe a concretização de toda esse plano da Vale, né, a concretização do não plano da Vale de esconder. A Agência Nacional de Mineração pega, a Defesa Civil pega essa condição de que a barragem não era mais segura, era uma barragem montante. E em fevereiro de 2020, fevereiro desse ano, começa a remoção das famílias Antônio Pereira, né? No momento inicial, ela remove aí 11 famílias. Aí, neste intervalo de fevereiro de 2020, fevereiro deste ano, até abril de 2020, em que a Vale elevou o nível da barragem, de segurança da barragem, no dia 1º de abril, não houve mais remoção de família. Então, 11 famílias foram removidas inicialmente, houve sim resistência da comunidade, começa-se a pandemia em março, e muito, enfim, conveniente para a Vale, em abril ela subia aí o nível de segurança da barragem, dado que os furos de sonda que estavam sendo feitos não ultrapassavam o rejeito, devido a uma rocha maciça que está por baixo da barragem, o que aumenta ainda mais o risco de deslocamento daquela porção de rejeito de lama que tem ali. Hoje, a Vale, né, produz ainda úmido, joga o seu rejeito dentro da cava de Timbopeba, que é também um aspecto que a gente tem discutido com relação ao impacto ambiental, que pode acontecer aí a contaminação do lençol freático da região, que alimenta, inclusive, as nascentes que abastecem as águas, as casas do Pereira, das nascentes que abastecem aí o rio Gualacho do Norte, muito embora o Ministério Público não tenha identificado este elemento a partir da denúncia que o próprio Flama fez, junto ao Sindicato Metabase Inconfidente, junto com outras 35 organizações que assinaram a nossa carta de denúncia. Bem, a professora, né, Tatiana traz aí, né, com relação à reparação e indenização, e uma das pessoas que estão assistindo, se não me engano, a Luzia Queiroz, ela fala, né, que a estratégia da empresa é promover a discórdia, e é realmente isso que acontece a partir da remoção dos trabalhadores, e diga-se muito, acho que deve ser frisado, né, dentro dessa análise, a existência da Fundação Renova no tratamento dos atingidos da barragem da Samarco, em que existe aí algumas indenizações, embora muito poucas, sendo pagas, e as pessoas começam a criar uma ilusão de que pode haver uma reparação, pode haver uma indenização tal que a sua condição de vida nunca permitiria, né, que ela tivesse com relação a valores, com relação aí a uma construção, enfim. Então, existe toda essa confusão e essa desunião que é criada pela própria empresa, a partir da Fundação Renova, que por sorte, ainda não se inseriu no Pereira. Eu acho que é um ponto que o Pereira tem que colocar sempre, de negociar direto com o dono dos bois, que seria o dono do dinheiro, que é a Vale. Tem as obras do vertedouro aí, né, que a Vale não deixa claro os impactos que vão causar
que vão causar para além desses que estão postos, né, para a comunidade. E que impactos são esses? A ordem da Vale é esvaziar a barragem Doutor em todos os seus, em 100%, e entregar, né, a comunidade, restaurado aquele ambiente. No entanto, para quem conhece a região ali, é uma região de muito declive, né, e na época de chuva, desce muita água, né, a Ana Carla até falou, né, dos rios aí que surgem no período de chuva, e esse vertedouro vai tirar a água que escorre de todo aquele paredão de pedra e vai jogar ali no rio que passa, né, naquela região do Pereira, onde mora a comunidade ribeirinha ali. Então, existem impactos agora ambientais, socioeconômicos no Pereira, mas não está explícito os impactos que podem ser gerados a partir da construção desse vertedouro. E muita gente ouviu falar, né, do minério dependência, do minério corrupção. Eu acho que todos esses elementos são impactantes e estão presentes dentro da administração da Vale sobre a barragem Doutor. E, como eu citei no começo, né, os trabalhadores da barragem, embora subordinados à usina, tinham que responder pela geotecnia, que não aceitava, obviamente, a opinião dos trabalhadores, devido, né, ter o conhecimento técnico que os trabalhadores, teoricamente, não teriam. E isso é o que a Vale representa, e foi assim em Brumadinho. Brumadinho aconteceu mesmo, dias antes, então os trabalhadores já haviam denunciado, né? Então, isso é a arrogância da Vale, que não permite a participação do trabalhador no empreendimento. Por isso que a gente precisa de um novo modelo de mineração, um modelo de mineração controlado pelos próprios trabalhadores e não controlado por meia dúzia de acionistas, que simplesmente colocam quanto de produção que eles vão querer. E, para finalizar, depois dessa remoção aí, né, de quase 150 famílias, que é um impacto, né, social gigantesco, acho que foi muito bem colocado, a Vale agora terceiriza o serviço de monitoramento da Samarco, retirando os trabalhadores próprios que, teoricamente, respondem pela barragem, e trazendo, né, a terceirização, qual seja, né, quem conhece o trabalho dentro da mineração, o trabalho, o próprio distrito, né, de Antônio Pereira, tem ali muitos trabalhadores terceirizados, tira do serviço, tira da mão do trabalhador Vale e passa com o serviço terceirizado, que na sua grande maioria é um serviço mais precarizado e que pode causar mais impactos aí ao longo dessas obras de descomissionamento. Então, é esse o recado. Falei rápido aqui para poder caber no tempo. Qualquer dúvida, pode entrar em contato também, né, com o sindicato, pode entrar em contato comigo, tem meu contato aí, enfim, estou à disposição para qualquer dúvida aí. Patrícia? Obrigada, Bruno. Bom, vários comentários durante a sua fala aqui. Eu queria destacar você também já citou a Luzia, que é sobre a Renova, né? Só pegar o finalzinho da fala dela aqui, que a Vale está renovando o crime, né? Fora a Renova, e acho que é o sentimento e o que move muito da nossa luta aqui também pela Flama. É importante a gente ver quais que são todas as estratégias, inclusive criar uma empresa que maquia, né? Que vira uma máscara, né? Dessa criminosa, para que não negocie diretamente com os atingidos, e por isso que a gente precisa, sim, de fortalecer os atingidos e atingidas, a gente precisa, sim, de garantir que a unidade seja construída constantemente, já que o ataque se dá de maneira constante também, né? Pessoal, eu tinha falado que a gente ia passar o vídeo agora, mas nós vamos passar para as perguntas, e depois, nessas perguntas, os convidados e convidadas também já vão fazer as considerações finais, tá bem? Peguei as perguntas que foram apresentadas aí pelas pessoas que estão assistindo, e aí eu vou chamar a professora Tatiana para responder aqui para a gente a primeira pergunta. Você estava falando sobre as reparações, né, integrais, e aí houve a pergunta em relação à saúde, né, como que se dá essa reparação? Professora, você poderia falar para a gente? Bom, a reparação dos danos causados à saúde é um grande desafio quando a gente está tratando com as mineradoras.
Um exemplo disso é o absoluto abandono das pessoas atingidas, no caso do Rio Doce, em relação à saúde. Embora já tenha muitos estudos demonstrando o risco à saúde humana pelos danos causados na bacia do Rio Doce pelas empresas, né, pelo rompimento da barragem de Fundão, mas não tem um programa de acompanhamento da saúde das pessoas, e nem de atendimento. Isso é muito grave, né? E quando se fala em relação à reparação dos danos causados à saúde, a gente tem que considerar três coisas. A primeira delas é que saúde significa saúde física e mental. Então, cuidar da saúde é também cuidar do bem-estar das pessoas, é cuidar da saúde mental, é cuidar do sofrimento que as pessoas estão passando. Outra questão que é importante, né, eu diria que é a segunda questão, é que a melhor forma de implementar um plano de reparação é fortalecendo o Sistema Único de Saúde no local de atendimento às pessoas atingidas. Então, é importante fortalecer o SUS, né? E a empresa pode pensar, olha, mas eu não sou o poder público, eu não sou a prefeitura. Mas a sobrecarga de atendimento no SUS se dá em razão do empreendimento da mineradora. Então, é a mineradora que tem que arcar com isso, e não o poder público. Então, é preciso saber que, mesmo que um determinado serviço seja prestado pelo poder público, ele precisa ser complementado por quem está dando causa, né? Se não é o poder público que vai ficar pagando os danos à saúde que estão sendo causados pela Vale. Então, é muito importante, né, que haja um planejamento e um melhor... que seja equipado o sistema público de saúde para que o atendimento à saúde das pessoas atingidas seja fornecido de forma adequada. E o terceiro ponto em relação à saúde é que, além de ter um atendimento à saúde das pessoas atingidas, é preciso ter um acompanhamento do risco de dano à saúde a longo prazo. Presta atenção, eu estou falando acompanhamento do risco. Então, não é nem necessário que o dano à saúde ocorra para que haja a necessidade de um planejamento e de um acompanhamento. Então, basta que o risco à saúde ocorra, que é necessário ter um plano de reparação na área da saúde. Então, acho que essas três coisas são fundamentais. Saúde significa saúde física e mental, é o primeiro ponto. Saúde, o cuidado da saúde deve ser feito com o fortalecimento do Sistema Único de Saúde, que vai atender a população atingida. E terceiro, é que é preciso promover o atendimento à saúde, que é esse imediato, e também o acompanhamento do risco de dano à saúde a longo prazo. Eu acho que são essas as principais questões, e como a Patrícia pediu para a gente já se despedir, quero agradecer mais uma vez a oportunidade, sobretudo a oportunidade de ter escutado as outras pessoas que falaram essa noite, né? Foi tão importante aí, foram importantes todas essas falas, para a gente se sentir mais perto ainda do que está acontecendo em Antônio Pereira e poder pensar melhor ainda em como agir, né, diante de tanta violação aos direitos das pessoas atingidas. Obrigada pela oportunidade e a gente segue firme aí na defesa dos direitos das pessoas atingidas. Obrigada, Tatiana. É isso, a gente vai conversando e vai construindo a unidade, né? Vai ampliando também as pessoas que podem ajudar da melhor maneira possível, e com certeza a sua fala aqui agora, mas também os vínculos que vão sendo reforçados, né, nesse processo vão ajudar muito na luta dos atingidos de lá. E eu passo agora para a pergunta para Maria, que tem a ver, inclusive, com o ponto que você já começa a falar aí sobre a questão do poder público, né, e qual que é a relação com a Vale também, porque a gente vê, né, inclusive, Maria, nas próprias reivindicações do começo do ano, que era também sobre o fortalecimento do SUS, e a resposta era, isso daí é papel da prefeitura, né? Mas a professora já colocou aí outras questões também para a gente armar um pouco mais a nossa luta. E aí eu pergunto para você, o que o poder público tem feito por Antônio Pereira? Se é que tem feito. 7 minutos, tá, Maria? Tá. Eu quero dizer para todos que o poder público não tem feito nada por Antônio Pereira. Antônio Pereira, que sempre foi um distrito esquecido, mesmo a Vale injetando tantos milhões nos cofres públicos municipais,
nós ainda continuamos a ocupar o espaço, o local de esquecidos, marginalizados. Então, assim, é muito triste a gente falar isso, mas é uma realidade que acontece. As pessoas aqui, bem na verdade, até quando elas precisam de um atendimento na área de saúde, elas preferem ir para Mariana. Primeiro, porque é mais perto, e segundo, porque elas se sentem melhor contempladas. Então, a gente está com muita expectativa que as mudanças trazidas com os resultados da última eleição possa trazer também uma mudança em todo esse cenário que nós estamos vivendo aqui por parte do poder público. Porque até então, o silêncio do poder público tem incomodado muito, muito mesmo a todos nós atingidos. Esse silêncio para nós é insuportável. A gente provoca, a gente provoca, a gente provoca e não tem nenhum resultado. É só silêncio. Então, é isso aí. Eu queria só aproveitar a oportunidade e fazer um esclarecimento em relação à barragem do Doutor. Só complementando o que o Bruno disse, eu queria esclarecer para todos que estão nos ouvindo, que a Vale, ela só parou de colocar rejeito na barragem por força de uma decisão liminar da doutora Ana Paula, da 2ª Vara Civil de Ouro Preto, em uma ação civil pública que o Ministério Público interpôs, também por provocação da comunidade. Então, acho que isso é importante, porque muitos estão pensando que a Vale resolveu fazer a paralisação, o descomissionamento, a descaracterização por livre e espontânea vontade. Mas não é verdade. Ela só está fazendo isso por força de decisões judiciais. Porque não só essa de não jogar o rejeito, não. Existem outras decisões que está obrigando a Vale a fazer todo esse processo de não só colocar o rejeito, deixar de colocar o rejeito, mas também de descomissionamento e descaracterização. Eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer primeiro a Deus, porque nos mantém vivos até agora, e quero agradecer a toda a minha comunidade, porque essa comunidade é guerreira, essa comunidade é de luta, e a gente estamos juntos, e a gente vai continuar junto. Mesmo que a Vale não queira, nós vamos permanecer juntos e unidos, porque nós já aprendemos que juntos somos mais fortes. Quero agradecer a minha família, que está sempre me apoiando, me ajudando, meu esposo. Quero agradecer a Flama, porque essa oportunidade é muito importante, e esses problemas sociais, essas questões socioeconômicas, socioambientais, só isso dá uma live, porque a gente tem muito o que falar. Vocês até desculpa a gente extrapolar o horário, mas é porque a gente tem muito o que falar. São muitos os danos, são muitas violações que a gente sente. Então, a gente tem que aproveitar a oportunidade, tem que falar. Então, eu quero agradecer a todos, quero agradecer os esclarecimentos da doutora Tatiana, que veio hoje nos ajudar nesses esclarecimentos que também são importantes. Agradecer a todos que estão participando dessa live. Agradecer a minha companheira Ana Carla, que está aqui do meu lado, guerreira também. Agradecer ao Ministério Público, que tem mantido as portas dos gabinetes à nossa disposição. Enfim, agradecer a todos que, de uma forma ou de outra, têm abraçado a nossa luta. Estou me lembrando agora muito do professor Daniel Neri, da Júlia, da Dulce. A Dulce é uma pessoa maravilhosa. Um abraço para ela, um abraço para todos. E assim eu encerro minha fala. E que só Deus mesmo para retribuir todo o bem que vocês estão fazendo com esse apoio à nossa comunidade. Muito obrigada a todos, uma boa noite. Maria, você, não só para os moradores de Pereira, mas para todos os que conhecem a sua luta, sabem que você tem sido uma referência aí, e como eu falei no começo da live, é sempre um prazer e é sempre um aprendizado, mas também é a gente juntando forças para seguir nesse processo, tá? Então, vamos seguindo juntos na luta aí, que é o que está colocado para a gente, né? Você citou o Ministério Público, eu gostaria de perguntar para a Ana, foi colocada uma pergunta também sobre isso. O Ministério Público não pode fazer nada para proibir a devastação desse patrimônio histórico?
Ana, se você puder desenvolver um pouquinho mais de como que tem sido a articulação com o Ministério Público nesse processo, 7 minutos também, tá bom? Sim, foi importante essa pergunta, porque nós conseguimos abrir um inquérito, instaurar um inquérito para apurar realmente as irregularidades da obra da estrada. E nós, que eu falo, nós enquanto povo, comunidade, tá? Se você entra dentro, né, do Ministério Público, que é público isso, vocês vão ver que a própria comissão dos atingidos por barragem de Antônio Pereira, devido às nossas reivindicações, o Ministério Público acolheu e instaurou esse inquérito. Porém, é o que a gente tem debatido sempre. O tempo, a gente escuta isso do próprio Ministério Público, o tempo do atingido é um, o tempo da justiça é outro. E isso realmente causa na gente, né, muita ansiedade, porque você vê, o meio ambiente não pode esperar. Os impactos, como vocês viram aí, eles já foram causados. A estrada ela já está praticamente finalizada, né? Ou seja, tem um inquérito em andamento. O que eu queria dizer para todos é que toda a comunidade nos ajuda, mandando informações de como a obra está. Nós também já fizemos 3 visitas à obra, e cada visita dessas gera um relatório, gera uma denúncia, porque cada vez que a gente vai, a gente descobre mais coisas. E eu vou falar para vocês assim, nós descobrimos que uma das cavidades, ela só foi preservada porque nós fomos lá e denunciamos, senão ela já estaria soterrada. A própria questão do bota fora, ele estava em cima dessas ruínas. Vocês têm noção disso? Porque se desconhecia. E aí eu faço realmente um apelo, como a Maria Helena também já disse, do poder público. Nós temos o Ministério Público do nosso lado, porém, nós também fizemos denúncias no SEMAD, no IEF, IGAM, IFAM, e eu vou dizer para vocês que nenhum desses órgãos a gente conseguiu uma resposta positiva. E nós não conseguimos por quê? Porque vocês precisam, né, acordar e saber que dentro desses órgãos tem pessoas, principalmente no comando, que são a favor da mineração. É triste quando você começa a lutar, como eu, a Maria Helena, e aí a gente descobre que aquilo que a gente achava que estava do nosso lado, infelizmente não. As mineradoras, elas têm um poder tão grande que ela coloca pessoas dentro desses outros órgãos e manipula, inclusive, esse tipo de coisa. Nós não temos fiscalização desses órgãos, nós não temos respostas às inúmeras denúncias que nós temos. Eu vou ler aqui, né? A mineração que nós queremos é uma mineração sustentável, né? Que valorize o trabalho, colocando a vida em primeiro lugar, com práticas de diálogo aberto e verdadeiro com as comunidades onde elas estão inseridas. Então, respondendo, a gente está aguardando esse inquérito, a gente acredita que pelo movimento que a gente tem feito, a gente está em cima, realmente, cobrando uma preservação. E a gente vai dizer para além, a gente quer transformar todo esse território que a Vale depois, porque ela diz que é uma obra emergencial, e todo mundo precisa ter noção de que uma obra emergencial ela precisa ser desfeita após isso tudo. Então, que a gente converta em alguma coisa positiva para a comunidade. Que então esse patrimônio talvez vire, né, como um exemplo, né, de um projeto social para que conte a nossa história de Antônio Pereira, que é tão rica. Então, a gente tentar trazer isso de uma forma positiva para as futuras gerações ainda. E aqui uma coisa importante, gente, eu vou pedir para colocar um link aí no chat. Amanhã tem uma reunião do Compatre, que é um conselho do patrimônio histórico, e toda a comunidade pode entrar e pode pedir pela preservação do nosso patrimônio, da nossa fazenda Pitangui, que realmente ela é belíssima, deve ser preservada, utilizada como educação patrimonial, com as nossas crianças, com escolas, é muito rico, e nós não temos isso, por exemplo, na nossa sede em Ouro Preto, né? A gente tem o Parque do Gogô, tem outros parques, mas esse daqui, ele tem uma riqueza inigualável. Então, convido a todos amanhã no Compatre, qual horário? Às 9 horas da manhã, a gente vai pedir para colocar o link aí.
Obrigada. Eu também vou encerrar aqui com um agradecimento, primeiramente, a essa comunidade inteira de Antônio Pereira, que, assim, sem vocês, eu não teria forças para estar aqui lutando, sabe? Eu dou voz, eu e a Maria Helena, né, minha companheira, se não fosse ela, eu já tinha desistido dessa luta, porque eu vou contar para vocês que, assim, não é fácil ser atingida, moradora das AS, e ainda está à frente a todo esse movimento. Então, a Maria Helena é meu braço direito, meu braço esquerdo, é quem que me levanta para estar junto, e o apoio da comunidade. Cada um de vocês é importante nessa luta, sabe? Quando a gente pensa em desistir, a gente pensa, não, a gente precisa dar voz a toda essa comunidade, cerca de 5.000 habitantes que são atingidos. Eu preciso dizer isso, não somos 5.000 habitantes atingidos pela barragem do Doutor, não são só as famílias que estão nas AS, são todos. Nós não escolhemos ser atingidos. Nós não escolhemos ser atingidos, isso é muito importante, e a gente aprende a ser atingido, não tem curso de ser atingido, então, assim, é uma luta diária de aprendizado. Eu também preciso agradecer a Flama, foi o primeiro espaço que deu voz para a gente. A professora Catiúcia, sabe, que, ó, muito obrigada mesmo por todo o apoio. Larissa, pela atenção com os atingidos, porque tem semana que a gente está bem, tem semana que a gente está ruim, sabe? Isso aqui é uma gangorra de emoções que a gente passa, sabe? Aos meus companheiros de live hoje, ao Jepsa, estamos juntos nessa luta aí, sei que serão anos aí, mas realmente é uma vitória histórica, tá? Para quem não saiba, é o primeiro território que não foi a lama invisível, né? Aqui o que a gente fala, nós fomos soterrados pela lama invisível. As práticas são as mesmas em todos os territórios, em Brumadinho, Bento, Paracatu. Então, nós sofremos com uma lama invisível. Ela soterrou o nosso modo de vida, toda a nossa comunidade. Quem fica e quem vai está sofrendo todos os impactos. Nossa comunidade, ela está fragmentada, a gente não sabe o dia de amanhã, é um pânico que se vive em quem fica, quem foi, adoece com uma saudade, né, com uma depressão de não ter mais aquele convívio. Quem sabe a Vila Samarco é um espaço extremamente acolhedor, familiar. O Pereira tem uma história gigantesca, né, de acolhimento, tanto desses imigrantes que vêm trabalhar, mas também das suas pessoas raízes, os ribeirinhos. Então, todos que estão com a gente nessa luta. Obrigada, gente. E boa noite a todos. Eu acho que vai finalizar aí com os vídeos que fica para reflexão do que a mineração que nós queremos.
Bom, pessoal, depois dessas falas impactantes da Maria e da Ana Carla, a gente vai finalizar aqui também. Eu vou fazer uma pergunta para o Bruno Teixeira, que é diretor do sindicato, Metabase Inconfidentes, e logo depois a gente finaliza com esses 3 vídeos que já vemos ali nos comentários também, que mostra um pouco da saudade dos moradores que se foram, mas também daqueles que continuam, né? Como elas falaram, os atingidos são todos que estão ali, e esse reconhecimento também passa pelos moradores saberem mais da história, se fortalecerem nesse processo, para que possam juntos, né, que está sendo uma construção muito bonita também, para que eles possam defender esse território, porque eles possam defender a sua história. Então, Bruno, qual que é a percepção de vocês com relação à manutenção da mineração no distrito de Antônio Pereira? Bem, eu acho que é importante ressaltar, né, que dentro só da mina de Timbopeba, são mais de 420 funcionários diretos da Vale, e hoje por hoje, né, devido à quantidade de obras que tem lá, chega a milhar aí de trabalhadores terceiros. Então, existe sim a necessidade da mineração pela geração de emprego, pela economia que ela gera, mas o que não pode é ser este modelo de mineração que é exploratório, que é predatório, que falta diversas vezes transparência com a comunidade, falta transparência com os trabalhadores, falta de fato, né, a clareza com relação a qual que é o objetivo de todos esses ataques da Vale contra as cidades mineradoras, contra os trabalhadores, contra as localidades, né, como Antônio Pereira. Existe um elemento, né, que é fundamental e a gente precisa estar atento, né, que é a expansão territorial da Vale a partir de remoção de famílias. Acontece no Pereira, aconteceu em Barão de Cocais, aconteceu em Macacos, lá em Nova Lima. Então, eu acho que é importante a gente pensar qual que é este interesse da Vale, porque este é um modelo que não serve para a gente. Uma expansão territorial à torta direita, sem nenhuma função ou serviço social por isso. Ali, logo acima da barragem Doutor, né, existe minério de ferro, um minério que na época que foi explorado, né, na década de 80, tinha muito manganês, inclusive era minério de manganês que era explorado. Não se sabe se a Vale tem esse interesse de explorar, isso acaba aproximando a mineração da comunidade. Então, não basta só lutar, né, tem que estar atento a todos os movimentos. Eu acho que é importante, né, deixar o recado para a comunidade do potencial turístico que essa região tem, né, do ecoturismo, principalmente a partir de todos os elementos que foram colocados aí. A mineração avança a Vale avança sobre esse potencial turístico. Eu acho que, por mais que esteja a 40 quilômetros do centro de Ouro Preto, é algo que não é ou não foi explorado ainda, porque a gente sabe a quem está a serviço esses governantes, né, que estão a serviço das grandes mineradoras. Não é à toa que a Vale sempre financiou aí campanhas políticas, os lobbies todos aí com os governantes. Porque se você tem um desenvolvimento ali do ecoturismo, você deixa, obviamente, de possibilitar a expansão da mineração da forma que está, para cima de todas as reservas naturais que estão aí, que foram muito bem colocadas pelas companheiras. A diversificação econômica, né, da região é necessária e é importante, e a partir de elementos que o próprio local tem. A gente vê aí, né, uma abundância de água na região que não é aproveitada a serviço dos trabalhadores, a serviço dos moradores. A gente tem, né, esse potencial do ecoturismo, e tem um elemento que acho que é fundamental, e não é só para Antônio Pereira, é também Barão de Cocais, é também para Macacos, alguma região de Itabirito, de Congonhas, que é a compra da Vale, a compra que a Vale fez da New Steel, né, que é uma empresa que trata minério fino, que seja a lama. Então, acho que é importante observar, eu acredito que ela vem aí com proposta aí de reaproveitamento desse rejeito para benefício próprio e não para benefício da comunidade. Eu acho que está colocado aí um novo modelo de mineração que não utilize barragem, que se enseque o seu rejeito, onde ainda se fizer necessário o tratamento ao undo, né? Eu acho que o aumento da recuperação da água
dentro dos processos, exigir isso para que o máximo de água possível seja reaproveitado a partir de um novo modelo de mineração, a secagem dos rejeitos. Eu acho que tem que ter investimento nesse tipo de planta, né, de filtragem, como a Samarco tem feito, porque é a opção que sobrou para a Samarco. Eu acho que não deveria, né, haver mais opção de barragem de forma alguma para nenhuma mineradora, que ela arque com esse custo. Afinal de contas, a taxa de lucratividade é muito alta. Então, resumindo, né, é necessário a mineração, mas é necessário a diversificação econômica da região, é necessária a consciência de que esse modelo de mineração predatório não serve, né, nem para os trabalhadores e nem para as comunidades. Gostaria de agradecer, parabenizar aí a toda a mesa aí, a nossa mesa virtual. Eu acho que esse encontro já é vitorioso, dado aí que a gente chegou aí a 60 pessoas assistindo a gente, né, simultaneamente. Eu acho que é importante que a gente alcance, né, mais lugares. Eu acho que é um dos benefícios que a pandemia trouxe para nós, né, da sociedade, que é alcançar novos públicos, alcançar novas distâncias, e isso se reflete agora, né, no nosso encontro da mineração, que tem gente espalhada pelo Brasil todo com disponibilidade de estar assistindo. Então, gostaria mais uma vez de agradecer a todos os organizadores, à Flama, ao sindicato, pela oportunidade de estar levando aí a voz do trabalhador, colocando todos os elementos, né, da comunidade também, que é atingida, que sofre. E, no mais, um forte abraço a todos e vamos lá e para convidar para a audiência a se manter amanhã, né? Isso mesmo, Bruno. A construção vai sendo coletiva e a gente também vai dividindo tarefas para que a gente possa participar de todos os espaços, né? Bom, essa última pergunta reforçou também, gente, a proposta de live que a gente vai ter amanhã, né, ainda dando sequência nesse segundo encontro regional para o novo modelo de mineração e também da segunda jornada universitária de debates da mineração. Amanhã, mais especificamente às 19 horas, nós também vamos ter a nossa última mesa, em que nós vamos discutir sobre qual que é o modelo de mineração que a gente defende aqui, né? Todas as falas já encaminharam mais ou menos para isso, né? Que inclusive tem a ver com a restatização da mineração, que seja controlada pelos trabalhadores e com discussão constante, né? Diálogo constante com a comunidade. Amanhã, então, no dia 18, às 19 horas, vai haver uma mesa pela Flama também, por esse encontro, que é Economia, Educação, Trabalho, Emprego, por um novo modelo de mineração, que vai contar com a Adriane, que é doutoranda, mestre em Educação pela UFMG, desenvolve pesquisa sobre a relação da educação da mineração e também estava, né, como docente no período do rompimento da barragem de Fundão. Nós vamos ter também o Daniel Neri, que é professor do IFMG, foi citado aí pela Maria também, que está na luta aí com a gente pela construção e fortalecimento da Flama, ele é diretor do Sinasef. Também vai ter a Maria Júlia, que é antropóloga e compõe o MAN, né, que é o Movimento pela Soberania Popular na Mineração, e que vai ser uma mesa mediada pela professora Catiúcia, que também já foi citada ali, que constrói, que tem sido importante pessoa, né, nessa construção e fortalecimento da Flama. Bom, para fechar aqui, pessoal, vocês estão vendo que a unidade das pessoas, né, atingidas, mas também de todos esses movimentos que têm sido aqui construídos da Flama, mas também para além dele, tem sido reivindicado em todas as falas, e isso reflete também na participação das pessoas aqui nos comentários, as que assistiram e que têm se engajado cotidianamente nessa luta, né? Então, e ela não vai acabar agora, né? A Ana Carla colocou uma questão interessante, né? Que o tempo do atingido é outro, enquanto que da Vale também é isso, né? E ser muito mais rápido para lucrar e a vida que fica em segundo plano, né? Para a gente aqui, a vida tem que estar em primeiro lugar, sim, e por isso que é importante de a gente juntar mais forças e continuar seguindo nesse processo de luta, porque é só assim, né?
sem guardar esperanças que eles vão ouvir os atingidos de qualquer forma, pela boa vontade apenas, vai ser sim pelo movimento, vai ser sim pela pressão, como a Maria colocou, né, pela provocação, mas também pelo movimento organizado dos trabalhadores e trabalhadoras que moram no distrito. Vamos fechar, então, com os vídeos, os 3 vídeos que foram apresentados, né, propostos aqui pela Maria e pela Ana Carla, e fica o convite aqui para vocês participarem com a gente amanhã, então, às 19 horas. Assistam, quem não assistiu a live de ontem também, fica o convite para vocês assistirem, e fica o convite para vocês construírem o documento final com a gente, que vai ser na quinta-feira, no período de 9 a meio-dia, para vocês terem contato e acessarem depois esse documento, que assim como foi no primeiro encontro, depois ele vai ficar público, para a gente ver quais que são os outros caminhos, né, os próximos caminhos a serem traçados. Muito obrigada, Larissa, que está aí ajudando a gente nessa parte de organização técnica. Muito obrigada, professora Tatiana. Muito obrigada a Maria Helena. Muito obrigada a Ana Carla. Muito obrigada ao Bruno. Vamos somando forças. É dessa forma que a gente sabe lutar, e tem dado certo, porque cada vez mais as pessoas estão despertando para se colocar na luta e vir com a gente, né? Muito obrigada, e sigamos juntos aí na luta. Só para ler uma parte aqui, que eu acho que é importante, né? A Ana Carla retoma aqui no comentário. Obrigada, Flama, pelo espaço que tem dado aos atingidos, e a gente da Flama, que constrói junto com vocês, Ana, a gente agradece o espaço que é dado para construirmos juntos esse processo de luta. Então, boa noite a todas e todos. Assistam esses 3 vídeos, que são muito importantes para vocês verem de como está sendo a realidade dos moradores dali, e para a gente se mover ainda mais para essa luta. Obrigada, boa noite. Hoje, dia 17 de novembro, terça-feira de 2020, eu estou na minha casa, na Água Marinha, na ZAS, Zona de Autossalvamento da Barragem do Doutor da mina de Timbopeba da Vale. A minha família ainda não foi removida, a Vale nega tratativas com a minha família. Desde 1º de abril, a Vale elevou para nível 2 a Barragem do Doutor. A Barragem do Doutor, ela se encontra em obras, e várias famílias ainda permanecem na zona de risco. Essa, a ZAS, é onde você não consegue se salvar se houver um futuro rompimento da Barragem do Doutor. Hoje nós vivemos com medo que, além das chuvas que intensificaram aqui na região, como vocês podem ver hoje, nem a empresa SLR, nem a Defesa Civil Municipal, ela atesta a segurança da gente ficar morando debaixo da barragem com obras e chuvas. Então, é para mostrar para vocês o desespero. Todas as vezes que começa a chover, o coração acelera, a gente começa a ficar assustado, o medo começa a paralisar a gente, porque é uma incerteza muito grande. E aí, o que acontece? Todas as vezes eu sou obrigada a fechar a minha casa, sair correndo e ir para a casa dos meus pais. Que fique claro esse relato de como é viver com medo, com pânico, e a empresa simplesmente não busca tratativas para nossa remoção. Oi, eu sou o Estevam, tenho 10 anos e sou atingido da Barragem do Doutor. Quando eu crescer, quero fazer engenharia da automação e trazer tecnologias de ponta para a mineração e para reduzir os impactos ambientais. É aumentar a segurança das pessoas. Eu sou o futuro. Essa é a mineração que eu quero. Meu nome é Catarina, tenho 8 anos, sou filha da Ana Carla, e a mineração que eu quero no futuro é que pense em primeiro lugar nas pessoas e também no meio ambiente. Eu sou o futuro. Essa é a mineração que eu quero.